Bom dia, sexto ano. Aqui é a professora Ciana. Que bom, né, tá aqui de novo com vocês. E hoje a gente vai dar início ao nosso bloco Tudo Improviso, que é o assunto da nossa segunda avaliação, tá? Você vai lá no seu livro, que é diferente um pouquinho do meu, tá? O da professora é encadernado, como vocês já sabem, vocês já viram. E aí você vai buscar aqui, ó, no cantinho onde tá em lilás, magenta, como você queira falar, tá? Roxo, essa cor aqui, tá? E aí você destaca todas as folhas de uma vez só, igual como a gente fez na sala, separa, né, de preferência para não confundir, que esse vai ser o bloco da nossa segunda avaliação, do nosso segundo bimestre. E o nosso assunto começa com tudo improviso, arte e improvisação, tá? Aí você vai ver aqui, ó, aqui em cima, tá, gente? Ó, fica ruim um pouco para me mostrar no meu, tá? Mas você vai acompanhar nesse momento com o seu. Como nós já vimos, muitas das nossas páginas, elas não têm coisas escritas, assuntos escritos, mas elas têm imagem que você, como meu aluno, já sabe que a gente usa as imagens para analisar. Então, nós vamos observar nesse momento as imagens e está escrito assim: teatro, dança, música e pintura. Então, se você for reparar bem as imagens, elas estão na ordem do que acabei de falar, né? Teatro, dança, música e pintura, tá? E aí nós não podemos esquecer de ler a legenda, tá? Lembrando que a tia Ciana não lê a legenda, porque isso eu gosto que vocês façam, tá? Que vocês percebam o que cada imagem quer falar. E aí eu te dou um minutinho aí para você observar bem as imagens, porque se eu falar o que eu estou vendo, você automaticamente vai dizer que é isso que você está vendo também. Então, eu quero que você observe nesse momento essas 4 imagens que nós temos, tá? Que daqui a pouquinho a atividade que a gente vai precisar fazer é justamente observando as imagens. Lembrem do que eu sempre falo para vocês: observar não é apenas descrever. Lembra quando eu digo descreva, tia Ciana? Cabelo colorido, usar óculos, isso é descrever. Observar é ir muito mais além daquilo que eu olho à primeira vista. Eu começo a reparar detalhes. Então, quando eu digo agora observe a tia Ciana, observe a professora, você vai começar a observar detalhes meus que vai além do que os teus olhos podem ver, não é verdade? Então, a gente precisa observar as imagens nesse momento. Muito mais do que descrever se é um homem, se é uma mulher, se são pessoas, se são apenas uma pintura, mas prestar atenção nos detalhes que essas imagens elas querem nos mostrar, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho, em cima dessas imagens, como o nosso assunto é tudo improviso, a gente vai ver o que é essa arte da improvisação, né? Eu adoro falar isso quando a gente tem festinha na escola, quando tem as festas que Dia das Mães, essas coisas as pessoas se preocupam, porque realmente a gente ensaia. Mas eu costumo dizer assim, ninguém viu o teu ensaio, só você, o seu grupo, o seu professor. Mas quem vai assistir o espetáculo não sabe o que você ensaiou, o que foi que você pensou em falar na hora, ou o que foi que você já combinou de fazer. E aí nessa hora entra o improviso. Me perdoem um pouquinho, eu esqueci de falar, mas a página é 1, tá? Porque toda vez que tiver um novo início de bloco, vai começar pela página 1 novamente. Então, a gente já teve a página 1 no bloco da primeira avaliação. E agora a gente está tendo a página 1 novamente no bloco da segunda avaliação, tá? Eu espero que eu não esteja falando muito rápido, até porque eu estou tentando fazer como eu faço na sala de aula, apesar da gente saber que por aqui é um pouquinho diferente. Mas a gente está aqui para aprender. E eu espero que cada vez melhore mais essas nossas aulas. Aí a gente vai lá para a página 2, que eu acho que já deu tempo de você observar enquanto eu falo, tá? Mas se não deu, você agora tem a oportunidade de dar um pause na voz da professora. Ou calar a professora quando você não quiser ouvir, né? Tem essa vantagem. Eu não escuto vocês nesse momento, então aquela história de dizer, escuta o que eu tô falando, né? Vai ficar um pouquinho diferente, porque nesse momento todos nós estamos calados, entre aspas. Você está me assistindo aí do outro lado. Então, por um lado, vai ser até bom, né? E aí, agora a gente vai lá para a página 2, onde fala assim: improviso e arte tem tudo a ver. Tá bem do lado da nossa atividade, tá? A gente sempre tem, às vezes, algumas páginas no nosso livro. Quer ver? Lembrem que a atividade ela tá de um lado e no outro lado ainda tem um texto complementar.
E aí não esqueça de colocar o seu nome, lá no espaço está dizendo nome do aluno, turma e data. Você vai colocar a data de hoje, tá? Do dia 7, você vai colocar a data, não esqueça de colocar a data desta aula, hoje, dia 7. Você vai colocar o seu nome em caneta, porque quando você bater a foto para mandar para o meu WhatsApp, eu preciso identificar você também. Então, a gente não pode esquecer disso para poder facilitar na hora da professora resolver. Tá? Pensem um pouquinho com carinho na professora de vocês, multipliquem todos os alunos, todas as turmas, tá? Então vamos lá. Tá assim, improviso e arte, tem tudo a ver. Por meio da experimentação de sons, gestos, imagens ou narrativas, os artistas descobrem novos modos de expressão e, animados pelo desejo de inovar, sempre se arriscam em suas apresentações. Rompem com os lugares comuns, com os clichês, com os modos de expressão corriqueiros que não nos afetam nem nos surpreendem. Por isso, o improviso faz parte de várias manifestações artísticas, como as que vimos na página anterior, tá? Então, naquela página das imagens, você já teve tempo de observar, mas agora você já está, através dessa leitura aqui, você já está sabendo que ali também tem improviso. E aí eu quero que você pegue e anote nesse momento aí, se tiver um espaço no teu livro ou no próprio caderno, sempre você vai estar com um caderninho aí perto, tá? Pra gente poder anotar. E aí eu quero que você escreva o que é improviso, tá? Pegue aí o lápis ou a caneta, pode ser colorida, pode ser da cor que você quiser, né, gente? Porque quando me pergunta, professora, eu posso escrever de qualquer cor? Pode. No teu caderno, no teu livro, você pode escrever da cor que você quiser, tá? É arte, a cor tá liberado. Só não pode ser da cor que a gente quer na hora da prova, porque tem as regrinhas de ser preto ou azul, de ser de caneta. Então, nessa hora não pode. Tem que obedecer as regras, tá? Mas agora você pode copiar da cor que você quiser. E aí, vamos lá. Escreva lá que isso é muito importante pra gente não esquecer. O que é o improviso? Escreva improviso. Coloque um tracinho bem organizado e bote assim. Tudo aquilo que é feito ou dito sem preparação ou sem ensaio prévio. Então, é aquilo que ninguém sabe que você tá errando, mas que você deu um jeitinho e aí improvisou. Eu vou falar para vocês, vou dar um exemplo de algo que eu improvisei em uma aula minha, né? Eu já fiz vários improvisos em aulas nossas na escola, mas eu sempre conto para vocês algumas aulas que eu dou no CRAS, porque lá eu trabalho diretamente com artesanato, diferente da escola, que a gente trabalha com a questão do assunto em si, e que vocês sabem que muitas das vezes parece que a gente está tendo aula de história, e não deixa de ser, porque é a história da arte. E aí, eu sempre falo para vocês que a arte, ela nos leva a ser criativos, então a ver meios. E o improviso também tem a ver com isso, muito a ver com isso. Digamos assim, eu ensaiei, eu planejei para que tivesse um material, um determinado material, eu ensaiei uma fala, ensaiei uma cena, e por algum motivo aconteceu algo naquele momento que não deu para eu fazer aquilo que eu tinha ensaiado, ou aquilo que eu tinha programado como material. Para que eu não deixe de fazer ou para que não deixe de acontecer aquilo que eu já havia programado, a gente começa a fazer no improviso. Não quer dizer que seja sempre, mas o improviso ele também é importante, justamente para a gente dar o jeito, o nosso jeitinho aí, de não parar aquilo que a gente havia planejado, tá? Então podemos dizer que o brasileiro é especialista em improviso, a gente sempre dá um jeitinho. E aí eu tinha uma aula no CRAS, onde eu trabalho, que eu precisava usar cola. Eu até contei já para alguns alunos essa história. E não tinha cola. Tava em falta a cola, não tinha cola no lugar que eu trabalho, não tinha previsão de vir cola branca. E aí eu não queria deixar de dar a aula, que era a aula de confecção de vasos de papelão. E aí o que foi que eu me lembrei? Eu me lembrei que a gente aqui no Pará, a gente tem mania de usar a goma de tapioca ou até mesmo a maisena, né, o amido de milho, como cola, né, principalmente quando chega a época de eleição, essas coisas assim, e usa até para colar o outdoor na rua. E aí eu tinha goma e tinha maisena. Por sinal, a gente tinha maisena vencida, não serve para comer,
mas servia para fazer a goma, a cola. E aí eu fiz como se fosse um mingau e foi isso que a gente utilizou para colar o jornal no papelão, para fazer a papietagem. Então, de certa forma, nós improvisamos aquilo que a gente não tinha de material para que a aula ela não parasse, nós arrumamos um jeitinho, né, compatível com aquele artesanato, com aquela atividade para que de fato acontecesse. E ficou muito lindo o trabalho. Quem olha não diz que é feito com a goma, né, com a cola de goma. Então, isso é ser improviso, isso é o improviso, né? Quando a gente ensaia para a festinha do Dia das Mães, principalmente o 6º ano, que gosta muito de participar. Na hora a sua mãe não viu. Mas e se você errar a letra? E se você errar aquilo que você tinha ensaiado, você esquecer? Na mesma hora, ninguém precisa saber. Você pode justamente pegar e aquilo que você esqueceu da frase que você tinha para homenagear a sua mãe, né? Ou seja, o seu pai na festinha, seja lá quem for. Naquela hora você pode pegar e improvisar, falar aquilo que você realmente sente, né? Isso eu também falo quando a gente apresenta trabalho, né? Porque eu preciso apresentar um trabalho. E se eu estudei e gravei aquela fala, em algum momento eu vou me perder, porque eu gravei. Eu me preocupei em gravar. Então, se eu aprendo, se eu não me preocupo apenas em gravar uma fala, mas se eu aprendo o assunto, eu posso improvisar. Na hora que eu esquecer aquela fala, eu falo aquilo que eu aprendi, que eu sei, eu dou a minha opinião e dessa forma tudo acontece. Eu não travo, né? Porque já pensou, na hora de você estar apresentando alguma coisa, você parar e botar a mão na cabeça. Meu Deus, eu esqueci agora. Não, não faça isso. Não diga, esqueci agora. Você continua improvisando, porque ninguém vai saber, a não ser quem ensaiou com você ou o professor que estava com você, tá? Então, isso é improviso. E nós vamos agora, a partir de agora, nós temos aqui no livro de vocês, tem uma palavra grifada, que eu quero que você procure lá no glossário, tá? Aquele livrinho pequeno que parece um dicionário que vem junto com o livro de vocês, tá? Não esqueçam, a gente sempre acha a palavrinha que tá grifada lá no glossário e a gente grifa todo o significado dela, tá bom? Aí depois eu quero que você me mostre que você grifou, tá? Porque como agora não tem como eu saber se você tá fazendo isso que eu tô mandando, então eu vou querer as provas. Você vai pegar, vai grifar, olha, professora, eu grifei, bate a foto e manda para mim. É uma forma de eu ver que você realmente leu o que é a escultura, tá? É como se o glossário fosse o nosso suporte da gente pesquisar. Então, em vez de você ir lá na internet pesquisar o que é uma escultura, você vai pegar, abrir o glossário, que o suporte do livro te dá isso, e você vai ver o que significa a escultura, tá bom? Aí você acha lá no glossário. E aí a gente vem para a nossa atividade, que aí diz assim: depois de observar com atenção as 4 imagens da página 1, que foi a página que a gente acabou de observar, responda. Primeira questão: que manifestações artísticas essas imagens nos mostram? Quais são os tipos de manifestação? Manifestar é realizar, fazer algo. Então, o que é que esses artistas eles, né? O que é que eles estão fazendo? Eles estão dançando? Eles estão cantando? Eles estão fazendo uma peça de teatro? É uma pintura? O que é essa manifestação artística que você conseguiu identificar? Então, se nós temos 4 imagens, nós temos 4 manifestações artísticas. Pode ser que elas se repitam. Eu não sei, porque eu quero que você observe isso e me... Segunda questão. Ao observar essas imagens, você nota algo que identifique improvisação? Então, quando você observa a imagem, você olha algo que de repente te diga assim, isso daqui não foi ensaiado, isso aqui foi improvisado. Se tiver, você vai me dizer em qual imagem você identifica isso. Se não, você vai responder apenas que não. Lembrando que não vale responder não apenas para se livrar da resposta, tá bom, gente? Terceira questão. Arte e improvisação podem coexistir? Isso quer dizer, se arte e improvisação elas podem existir em conjunto, se isso é possível nas duas coisas. E aí, de acordo com o que eu acabei de explicar para você, você vai me responder sim, sim ou se não. E não esqueça de me dizer. Se você acha que sim, que arte e improvisação é possível de coexistir, você vai dizer sim, eu acho que sim, por conta disso, disso, disso. Não, por conta disso, disso, disso. Então, não esqueça de justificar a sua resposta, tá bom? Não esqueça disso. Quarta questão. O improviso em arte pode ser benéfico? Aí, de acordo com o que eu acabei de explicar para você,
né, dizendo qual a importância da gente improvisar de vez em quando, e aí você vai me responder se você acha que isso é bom ou não. E escreva também o porquê. Se eu acho que é bom, se é benéfico, por que que é benéfico? Se eu acho que não, eu vou escrever o porquê do não também. Quinta questão. Você conhece um caso de sucesso em arte e improvisação? Aí você vai tentar lembrar se você já ouviu falar de alguma história, se você já assistiu alguma peça, ou se você já viu alguma situação que naquele momento foi usado a improvisação e que deu certo, tá? Assim como eu te contei a minha história, tá bom? Sexta questão. Você participou ou assistiu a um espetáculo em que prevalece a improvisação? Aí você vai responder se sim ou se não. Se não, se nunca participou, se nunca viu, não tem por que você me dizer qual a sensação. Agora, se você já viu, já presenciou, já participou, aí você vai me dizer o que você sentiu naquele momento, tá? Lembrando, gente, o que eu sempre falo nas aulas, a maioria das nossas atividades, elas são com respostas pessoais, tá? E resposta pessoal, como eu já falei muitas vezes para vocês, eu não corrijo com certo ou errado, eu dou o visto. Por quê? É a sua opinião. E opinião não existe opinião certa ou errada, existe apenas a nossa opinião. É o teu ponto de vista, é aquilo que você acha. Então, na hora de responder, seja sincero. Apenas seja sincero, não se preocupe se a professora vai ter o mesmo pensamento ou não seu, porque não é isso que está em questão aqui. Podemos ter pensamentos diferentes e é isso que é o legal. Já pensou se todo mundo pensasse igual? Mas eu preciso saber o que você pensa, o que você acha a respeito disso. Por isso que é importante ser sincero, tá? E aí, a única coisa que eu falo para vocês, se a gente está falando de arte e improvisação, o nosso assunto é esse. Eu não posso falar de um assunto que não tem a ver com isso. Agora, é que nem quando eu digo, se eu tô te perguntando sobre banana, você vai me responder sobre banana. Agora, se eu estiver te perguntando sobre banana e você me falar de laranja, o que que tem uma fruta a ver com a outra? Tudo é fruta, mas são frutas diferentes, é que nem na arte. Nesse momento, a gente está vendo a arte e a improvisação. Então, não tem por que você me falar de outra situação que não, apesar de ser arte também, né? De repente você vai me falar, mas ele não tem a ver com isso. Para nossa sorte, a gente está falando de arte no geral, então ele envolve muitas outras coisas. Envolve todos os tipos de arte, como a gente viu nas imagens. Dança, pintura, teatro, né, música. Então, ele envolve arte no geral, tá? Mas não esqueça, todas as vezes, responda com sinceridade as questões, tá bom? E aí tem uma proposta de uma atividade que eu também quero que você faça em casa. E nessa hora, como é improvisação, eu não quero ninguém dizendo, professora, eu não tenho material tal, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. E aí eu vou te explicar, tá? A gente ainda tá na página 2, eu não saí da página 2. O que tá dizendo assim, proposta de atividade. Veja aí no seu livro, tá grifadinho em amarelo, tá? Tem um quadradinho amarelo assim, grifado. E diz assim, pense em uma situação de improviso em arte. Qualquer que seja a modalidade. Isso quer dizer que pode ser dança, pintura, qualquer coisa que você pensar, tá? Em seguida, represente plasticamente essa situação, improvisando um suporte material. Gente, improvisar plasticamente é fazer algo manual, prático, algo que você seja palpável. Então tem que ser uma pintura, uma escultura, um desenho, tem que ser algo... Porque se eu te falar assim, faça apenas a manifestação, você podia fazer, de repente, uma dança, uma coreografia, mas não é nesse sentido que a gente quer. Plástico é aquilo que envolve a produção manual, que a gente pode usar uma tinta, que a gente pode usar uma argila, uma massinha daquelas de brincar de criança, tá? É nesse sentido que eu quero que você produza, que você faça. Né, de falar sem parar, eu fiquei um pouquinho sem voz, tá, gente? Me perdoe. O suporte, tá? Aí tá dizendo, voltando aqui, diz assim, você pode desenhar, pintar, modelar, fazer escultura e etc. Suporte, improvise um suporte para executar sua produção. Suporte é aquilo que eu vou fazer, a minha pintura ou a minha escultura, é o material que eu vou utilizar, tá? Como se fosse uma tela de pintura, só que você não vai usar a tela. Você pode usar, a não ser que você tenha em casa uma tela, você pode usar. Mas você vai usar algo para que seja essa a tua tela. Então, você pode usar, aqui no nosso livro está dizendo, você pode usar papelão ondulado, retalho de isopor, piso em cerâmica, que é a mesma coisa que a lajota. Às vezes a gente tem uma lajota pequenininha, por causa, um pedaço que sobrou. Também serve para pintar, tá? Para fazer a nossa arte. Telha colonial, uma telha, que esteja por aí, você lava a telha,
limpa, ela não pode estar suja, tá, gente? E tem que estar seca. Então, você lava, bota ela no sol para secar, se você quiser utilizar ela. Placa de pedra, muro, sobra de tecido. Então, pode ser qualquer coisa que sirva como base para você fazer uma pintura ou um desenho. Ou se você tiver material, como eu falei, como argila, de repente, aí por casa, pela sua casa, você pode fazer também uma escultura, tá? Material. De acordo com o suporte escolhido. Improvise o material para executar sua arte, como o giz comum, giz de cera, aquele giz que a gente pinta, carvão, caco de tijolo, argila, embalagem. Então, é o material que você tiver. Como a gente não pode sair para estar comprando material, a gente não vai comprar nada. A gente vai fazer, é improviso, é você pegar o que você tem na sua casa e com criatividade tentar produzir uma arte. Por exemplo, o giz de cera, você pode fazer com giz de cera no tecido que ele pinta, tá, gente? Pode ser em tela, pode ser num tecido comum, num jeans, no retalho de jeans, o giz de cera ele pinta. Basta você fazer com um pouquinho mais de força, mas ele pinta, ele faz, ele risca, desenha, consegue desenhar. Pode ser uma lixa de parede, se você tiver pela sua casa. Todas as vezes que alguém me pergunta para que serve o lápis branco, né? Ou um lápis de cor mais clara, eu digo que ele fica muito bom se você pintar numa lixa ou num papel que seja escuro. Mas como é mais fácil a gente ter lixa do que papel escuro, como preto, azul marinho, essas coisas em casa, então se você tiver uma lixa daquelas de parede, também pode pegar a folha da lixa e fazer um desenho, criar alguma coisa, tá? O carvão. Carvão você consegue riscar em qualquer lugar, né? Então, você pode também utilizar o carvão para fazer um desenho. Professora, precisa ser apenas no isopor, num papelão? Pode ser num papel, numa folha de papel, num papel chamequinho, alguma coisa? Pode, você pode estar produzindo, tá? Pode ser um desenho, pode ser... Contanto que esse material ele seja um material fácil, é o material que você tem aí. Se você não entender, aí você manda uma perguntinha lá no Zap, lembrando sempre do nosso horário de aula, tá, gente? Porque a professora também precisa dormir, não esqueçam disso, tá? E aí você manda para mim que eu posso tirar alguma dúvida, mas eu acho que eu tô explicando bem direitinho. É o material que você tiver em casa, você vai fazer ou um desenho, mas escolhendo suportes diferentes, não é um desenho apenas no papel. Se você não tiver outro material, aí você faz no papel. Mas se você tiver uma lajota, um pedaço de tecido, um pedaço de isopor, qualquer coisa assim, aí você pode estar utilizando ele para ficar bem criativo, tá? E aí você vai fazer uma dessas manifestações, seja você vai trabalhar a pintura, mas com uma dessas manifestações. Ah, professora, eu vou fazer um desenho de uma dança. Eu vou fazer um desenho de um coral cantando. É você que vai escolher a manifestação artística que você vai produzir, tá bom? Organize, aí diz assim, organize com os colegas e com o professor um local e um dia adequado para expor os trabalhos. Você vai bater uma foto desse trabalho, uma foto bem bacana, bem bonitinha, mandar para mim, e aí eu vou estar produzindo uma galeria para a gente colocar na página da escola do seu trabalho, tá? Então não precisa estar você, mas precisa estar o seu trabalho feito, e aí como você vai estar com o seu nomezinho escrito lá, já dá pra gente saber quem foi que fez a obra de arte, tá? Capriche, não tenha pena de usar a sua criatividade. Eu sei que vocês são muito criativos. Nós já fizemos atividades em sala de aula, muitos já fizeram vários desenhos lindíssimos. E eu sempre digo para você, não esqueça, tá proibido falar, professor, eu não sei desenhar, porque se você falar, eu desconto ponto de você. Já falei para você, não existe isso de não saber desenhar. E vocês estão descobrindo que é verdade o que a professora fala. Todos nós sabemos sim fazer alguma coisa, tá? Não compare o seu desenho com o de ninguém, com o do colega. Não ache que o seu é melhor nem pior, porque todos nós fazemos sempre algo diferente. E aí que é o bacana. Então, continue treinando o seu desenho, que eu sei que vai ficar cada vez melhor, tá bom? Qualquer dúvida, estou lá no Zap e até a próxima aula.